E aí, gente, tudo bem com vocês? Nossa, faz tempo que eu não gravo vídeo e faz tempo que vocês não assistem aqui o canal também, que eu tô vendo nas métricas que o canal tá meio morto. Mas vamos voltar aqui a falar de uns temas. E eu também, faz tempo que eu não gravo vídeo, que eu tô terminando o módulo, né? Atenção à Saúde e Educação 2, já fiz várias provas esses últimos dias. Amanhã tem uma, inclusive, e apresentação de seminário à tarde. Mas tá de boa, vamos lá. Vocês devem ter lido aí o título do vídeo, eu confesso que eu não sou muito fã de gravar esse tipo de vídeo, eu acho que a gente fica dando uma de massa sensitiva aqui no YouTube. Para de ser doida! Não é sobre isso, é matemática, não é nada de paranormal. Mas o que acontece? Eu vejo muita gente falando besteirinha sobre nota de corte, sobre TRI, e eu vejo também muitos vestibulandos não entendendo muito bem essa relação e tentando fazer uma premonição sobre o que vai acontecer lá quando saírem as notas e o SISU. Esse desejo vai te levar a loucura. Eu queria passar algumas informações para vocês, tanto para acalmar vocês nesse fim de ano, quanto também para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão de relação entre nota de corte, teoria da resposta ao item, quantidade de acertos, se muita gente foi bem ou mal na prova. Então vamos conversar um pouco sobre isso agora. Depois comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, que aí eu tento responder também. O que acontece? Passou o Enem 2022, ali nas últimas semanas de novembro, e muita gente começou a comentar depois da prova sobre o fato de ter achado, principalmente o segundo dia de provas, mais complicado, natureza muito mais conteudista, matemática levemente mais complicada também. Nos primeiros vídeos que eu gravei sobre o pós-prova, até por não ter feito a prova lá na hora de aplicação e tudo mais, eu falei, olha, gente, não tenho como falar exatamente com clareza sobre a prova, mas eu vi várias questões clássicas e eu acho que a prova não fugiu tanto da matriz de referência, e eu mantenho essa opinião. A prova não fugiu da matriz de referência, assim, não dá pra dizer que ela cobrou conteúdos que não estavam na matriz, de habilidades e tudo mais, o que não quer dizer, isso é muito importante aqui no vídeo, que a prova não veio mais difícil. Você tem várias formas de cobrar o mesmo conteúdo. Se eu digo que eu vou te passar uma prova e eu vou te cobrar ecologia, por exemplo, eu posso cobrar uma questão onde eu vou te perguntar o conceito de nicho ecológico, ou eu posso te dar um exemplo muito esquisito e fora da curva e perguntar aí que tipo de relação ecológica acontece aí e cobrar uma relação ecológica super específica que geralmente a gente não vê. E a prova de natureza, que já fez isso em outros anos, inclusive, esse último ano especificamente fez bastante isso, cobrar conteúdos mais clássicos com aplicações mais difíceis. Ao longo dessas últimas semanas, desde quando passou a prova do segundo dia até aqui, a gente está mais ou menos na metade, indo para a metade de dezembro, eu fui vendo vários conteúdos de outras pessoas sobre a prova, pessoas que fizeram a prova, professores que fazem essa análise, por exemplo, o professor Fredão, que acho que vocês devem conhecer. Ele sempre faz análise de microdados do Enem, faz planilha lá com acertos e tudo mais. E também fui lendo os comentários de vocês, o que vocês estavam falando sobre a prova. E aí o que acontece? De fato, nunca dá pra gente ter uma visão clara e completamente realista do desempenho geral das pessoas na prova pela internet, porque são milhões de pessoas que fazem a prova do Enem e não são essas milhões de pessoas que estão na internet comentando sobre a prova. A gente faz um pequeno recorte. Mas dá pra perceber que ela teve sim essa dificuldade maior em relação à prova do ano passado. Isso quer dizer que todo mundo foi mal na prova e que todo mundo acertou menos questões em relação ao ano passado? Não necessariamente. Toda vez que a gente pensa em cursos muito concorridos, principalmente, eu não digo só, por exemplo, se a gente pensar em medicina no geral. Medicina em qualquer lugar do país. Não. Mas, por exemplo, medicina naquelas universidades que a gente sabe que tradicionalmente tem notas de corte muito altas, geralmente, quando a gente está se aproximando desse limite aqui mais alto de nota, as pessoas, no geral, não costumam ter muitas variações de desempenho. Quem vai tirar essas notas geralmente tem um desempenho mais alto mesmo, independente do que acontece na prova. Olha, eu não sei o que acontece. Na real, eu entendo o que acontece, mas acontece, né? Todo mundo pode ir mal e tem ali, sei lá, 100 pessoas que vão muito bem na prova. Mas, sem dúvida, essa dificuldade maior da prova em relação à prova do ano anterior vai ter algumas implicações no vestibular desse ano. Eu nem sei se vocês entendem o que eu quero falar quando eu digo vestibular, porque eu sinto que isso já é um termo antigo. Mas, tipo, no SISU desse ano, né? No processo seletivo desse ano, no SISU e tarará. O
Que tipo de implicação pode ocorrer? Eu fiz a prova do Enem em 2019 também, isso já tentando medicina. E eu acertei em 2019 33 questões e eu fiquei com 825 pontos. Ano passado, eu acertei 35 questões de matemática e fiquei com 822. E isso porque o meu TR ainda foi bacana, assim. Eu vi muita gente que acertou 35 questões em matemática e não chegou nem a 800 pontos. Então, esse é um tipo de implicação que pode acontecer. A nota TRI, ela é um padrão variável. Ela vai contabilizar as notas seguindo parâmetros específicos daquele ano. Então, não tem como a gente comparar, por exemplo, quanto uma pessoa acertou ano passado e quanto ela tirou de nota TRI com o acerto desse ano e o que ela pode tirar de nota TRI esse ano. É diferente. Então, se esse parâmetro é diferente, você pode ter modificações nas notas. Agora, é aí que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Digamos, ano passado, uma pessoa tirou 800 pontos de média geral no ano passado, acertando 150 questões e tirando 960 na redação. Pela dificuldade da prova desse ano e por possíveis mudanças nesse parâmetro do TRI, pode ser que uma pessoa, para tirar esses mesmos 800 pontos de média, tenha acertado esse ano, tenha precisado acertar esse ano 145 questões e tirar 960 na redação. Ela precisou acertar umas 5 questões a menos para tirar a mesma média. Mas isso quer dizer que a nota de corte vai ser a mesma do ano passado e que as pessoas, na verdade, vão ser favorecidas porque elas vão precisar de desempenhos menores para tirar notas maiores? Não necessariamente. E é aí que mora o perigo. Por quê? Digamos, aí tá, essa pessoa acertou 150 questões, 960 na redação, tirou 800 pontos e o corte foi 790. Aí essa pessoa passou. Esse ano a pessoa precisou acertar menos questões para tirar os 800 pontos, mas a nota de corte pode ter sido 800 pontos. E aí nesse ano a prova foi mais complicada, a pessoa com 145 questões e 960 na redação conseguiu tirar os mesmos 800 pontos, mas digamos que a nota de corte foi 800, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acertou um pouquinho a menos até e conseguiu tirar os 790, que foi o corte do ano passado, talvez não entre logo de primeira, porque apesar dela ter tirado a mesma média alta do ano passado, com um número de acertos menor, o corte teve uma variação porque é tudo uma questão de números. Se todo mundo vai tirar notas um pouquinho maiores porque o TRI vai vir um pouco mais valorizado, essas notas de corte podem simplesmente aumentar porque todo mundo teve um leve aumento nessas notas. Eu não sei se isso fica muito confuso, mas é uma coisa que acontece. Assim como pode acontecer o contrário também. Todo mundo ter uma leve redução de nota porque o TRI veio de uma forma diferente, então numericamente a pessoa tirou numa nota menor do que ela tirou numericamente do ano passado para o mesmo número de acertos, só que isso acontece de uma forma geral, e aí essa nota de corte numericamente ela vem menor, mas não necessariamente quem teve um desempenho menor vai ter conseguido alcançar essa nota que precisa. Tem muito mais a ver com desempenho na prova do que com nota de corte, porque nota de corte é uma coisa muito variável, é uma coisa assim, simplesmente numérica, ela não tem muito a ver com a prova foi mais difícil, a prova foi mais fácil. Ela vai ser só um número que, por conta dos parâmetros daquele ano, vai refletir o desempenho geral das pessoas. Ora, isso é um fator. Existem outros. Se teve realmente um desempenho geral mesmo menor, aí de fato não tem como. Você vai precisar de um número de acertos menor do que você precisaria no ano passado para conseguir ser aprovado. A tua nota vai ser X ou Y, tanto faz. Ela pode vir maior, ela pode vir menor, mas o que importa é que quando saírem os resultados, esse desempenho que você teve vai ter sido suficiente esse ano para que você entre. Mas agora, especular sobre nota de corte, porque vai vir maior, vai vir menor, isso... Abaixar o seu padrão vibratório, vai ser aquela mulher triste, chata, e os encostos vêm. Isso aí não cabe muito a gente, porque é uma coisa só numérica que não interfere, entendeu? Então, por exemplo, isso aconteceu comigo, inclusive. Nota de corte do ano anterior ao ano em que eu entrei na UEPA, que foi agora em 2022, foi, se eu não me engano, 9 pontos maior do que ela foi agora esse ano.
Mas eu conheço, né, várias pessoas que passaram no listão do ano passado, eu sei quantas questões elas acertaram. E, por exemplo, pessoas que conseguiram passar ali mais ou menos na mesma classificação que eu entrei esse ano, tiveram desempenhos muito parecidos com o que eu tive no último ano. Então vocês percebem, a pessoa teve aquele desempenho na prova do Enem e tirou uma nota que numericamente era maior, né, uns 9 pontos maior. E aí, no ano seguinte, eu com o mesmo desempenho, mais ou menos, tirei uma nota que numericamente foi 9 pontos menor, mas entrei mais ou menos na mesma classificação que essa pessoa entrou no ano anterior. Eu acho que esse exemplo é muito bacana e é um exemplo real para que a gente entenda essa questão de como a nota de corte é só um negócio numérico que não influencia tanto. Mas agora é assim, gente, eu sei que vocês amam falar sobre isso. É muito interessante mesmo quando a gente está ansioso para sair a nota e os resultados. Mas uma coisa é fato, o que vocês tinham para fazer em relação a esse processo seletivo, vocês já fizeram, que foi a prova do Enem. Não tem mais nada que vocês possam fazer para mudar o resultado que vai sair esse ano. Então, assim, é escroto mesmo, porque a gente fica muito ansioso e, enfim, né, dá pra gente ficar conversando e especulando, mas não tem como a gente chegar a nenhuma conclusão, né, exata, com certeza do que vai acontecer. A gente só vai descobrir isso mesmo quando saírem os resultados e quando começar o processo do SISU e aí saírem as primeiras notas de corte e tudo mais. Então, isso fica aqui só pra gente ficar especulando e até para acalmar vocês que tiveram um desempenho um pouquinho menor do que vocês achavam que vocês teriam em relação ao ano passado, que ainda é possível, tipo, completamente possível, ainda mais se realmente a prova foi mais difícil. Mas é isso, tentem ficar um pouco mais calmos e simplesmente esperar, porque a gente não tem muito como chegar a nenhuma conclusão de fato. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, se você tem alguma coisa a acrescentar, se você acha que eu falei alguma coisa errada nesse vídeo em relação ao conceito de nota de corte, de TRI, comenta aqui embaixo também. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau. Para de ser doida!